para falar do mundo do trabalho com leveza, com propósito, por meio das pessoas que passam por aqui. As pessoas que estão fazendo a diferença no mundo do trabalho, com muito significado e, claro, leveza, não é? Hoje o Pega Visão recebe uma daquelas pessoas que conectam conhecimento, propósito e transformação. Eu estou falando de uma pessoa que é administradora de empresa, é professor e especialista, especializado em marketing, semiótica e cultura visual, mestre em gestão, presidente da BRH Pará e gerente de marketing do Grupo Mais Barato, uma das empresas mais conhecidas do varejo regional. Ou seja, uma liderança que inspira e faz acontecer. Júnior Lopes, que alegria ter você aqui. Um prazer, uma satisfação enorme. A alegria é minha, na verdade. Satisfação em receber o teu convite, poder aqui bater um papo, falar um pouco da minha vida, tentar mostrar como é possível a gente sair de um ponto, chegar em outro e conseguir ajudar no meio aí do caminho muita gente. Eu tenho um desafio hoje aqui com você, né? Para explorar o máximo, né? Com esse conteúdo vasto. E como eu sempre digo, vamos começar do começo, porque eu sei que tem muita gente que nos assiste, que conhece você, mas também tem muita gente que assiste e não conhece. E mesmo quem te conhece, eu acho que vai acabar sabendo e ouvindo coisas novas sobre você. Então, começando do começo, conta pra gente a sua história de vida, né? Que eu tenho certeza que ela deve ter influenciado muito a sua jornada. Sim, sim. A origem, realmente, da minha formação como pessoa está muito relacionado ao apoio e o acreditar na educação que os meus pais sempre tiveram. Eu tive a oportunidade de pegar uma fase muito boa e o meu pai me possibilitar, mesmo com uma origem muito simples, fazer um investimento na minha educação. Eu sou uma pessoa que nasci numa área muito humilde, simples e perigosa de Belém, da periferia mesmo, ali na parte mais baixa da Pedreira. Tive a oportunidade de estudar em bons colégios por causa dessa aposta dos meus pais. Ou seja, um investimento, né, na feito em educação, você, na sua educação. Isso, foi um diferencial e eu fui aproveitando, fui fazendo acontecer, acreditando que era possível, talvez, eu sair de uma situação de pobreza, de marginalidade. Além disso, entra alguns outros aspectos que não estão relacionados só a essa questão social, mas também racial, por ser um homem preto, e ainda tem a questão da sexualidade. Quando a gente coloca todas essas camadas, é mais desafiador ainda. E hoje, fazer uso de toda essa base que foi me disponibilizada, e também para minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, 2 irmãs, eu sou o mais velho, da gente conseguir ter um sucesso profissional, conseguir dar andamento na nossa carreira e ter se descolado um pouco daquela realidade de onde a gente nasceu. Então, tudo começa por essa parte. E quando eu olho para trás e pela janela, pelo retrovisor, eu vejo muitos dos meus amigos daquela época ou estão presos, ou estão andando com a tornozeleira eletrônica, ou estão mortos, não estão mais aqui com a gente. E eu consegui olhar para frente e ver que é possível a gente, mesmo com tantas dificuldades, superar tudo isso. Sim. Talvez sirva de referência para quem está nos vendo, de que se está passando por algum momento delicado, desafiador, pensando se é possível ou não. Se você se esforçar, se dedicar, aproveitar as oportunidades que surgem na vida, eu acredito que sim. Eu sou uma prova viva disso. Sim, sim. E também as dificuldades estão aí para todo mundo, sim, né? Sim. Mas você toca num ponto muito importante, que é a questão da ética, da escolha, né? Da educação que seu pai lhe deu, né? Como é o nome do seu pai? É José. José, parabéns. Eu não sei se ele está nos assistindo agora, mas se não assistir agora, pode assistir depois. Eu compartilho com ele. Parabéns por todo o sacrifício, investimento que você fez no seu filho, que está aí, nesse caso, né? foi o pai e a mãe, na verdade, acreditando, sim. Puxando a orelha, vai estudar, sim. vai te dedicar, sim. vai dormir cedo, bora acordar cedo. Entrei na faculdade também muito cedo, isso foi um diferencial, Carla. Entrei com 17 anos, saí com 21 da sim. faculdade, já engatei uma pós-graduação, logo estagiando, entrando no mercado de trabalho. Então, sempre me dediquei e me esforcei muito, porque eu sabia que, para mim,
por causa de todas essas camadas que eu falei anteriormente, seria um pouco mais difícil do que talvez alguém de outras características enfrentaria, como meus amigos, por exemplo, da minha faculdade. Eu era um dos poucos da faculdade que eu cursei, que era a UNAMA, por exemplo, que tinha... algumas pessoas tinham acabado de chegar dos Estados Unidos, filhos de grandes empresários estudando outra lá. Realidade, uma né? realidade totalmente diferente, que então eu vou ter que me esforçar um pouco mais, talvez, para alcançar aquilo que eu preciso, que era concluir a faculdade e me diferenciar naquela concorrência. E você se diferenciou, né? Professor, 15 anos como professor na educação, consultor, empreendedor e executivo. Nesse aspecto, qual é o destaque que você dá para essa jornada tão diversa de oportunidade que você teve no mundo do trabalho? Se está relacionado... Eu não consigo fazer um vínculo. Acho que quando a gente se esforça, quando a gente continua trabalhando, parece que o universo vai conspirando e vão surgindo situações para você. Né? As conexões. Eu não gosto muito de algumas expressões ou algumas histórias que se falam que a gente não pode perder a oportunidade, né? Que é um cavaleiro branco que surge, que a gente precisa que não agarrar, passa duas vezes, né? Que a gente precisa agarrar aquele tufo do cabelo. E é totalmente contrário. Oportunidade vem do termo oportuno, que é um porto que quem navega precisa se direcionar num período por exemplo, de grandes chuvas, o mar está muito agitado, você precisa ir para o oportuno. Então, eu acredito que essa é a história da oportunidade. Você precisa trabalhar e criar as oportunidades e aproveitar elas quando você vê que ela está ali pertinho e prontas para você agarrar. Sim. Então, tudo foi surgindo muito em detrimento, acho que a resposta das coisas que eu tinha venho construindo, né? Hoje, onde eu estou, por exemplo, seja como presidente da BRH ou gerente de marketing do Grupo Mais Barato, também estão relacionados a esses caminhos que eu fui buscando e a essas oportunidades que surgiram para que eu pudesse agarrá-los. Eu queria dar um zoom na educação, porque você trouxe na tua fala inicial algo muito forte, muito tocante, que é básico, né, de todo ser humano, que é a educação, dos pais, enfim. Acho que tem muito significado de como a gente se torna quando a gente tem e quando a gente não tem isso. Quando a gente fala de educação e propósito nessa tua jornada de 15 anos como educador, como é que você enxerga o papel hoje do desenvolvimento das pessoas e da liderança? A educação chegou numa fase da minha vida que foi assim, eu precisava fazer alguma coisa diferente, eu trabalhava numa grande agência de publicidade e fui aventurar. Eu tinha várias férias acumuladas, eu negociei, eles permitiram eu fazer viagem 2 vezes ao ano. E fui estudar em Montevidéu, no Uruguai, num país onde eu não conhecia nada, eu não era fluente na língua, eu tive que estudar um pouco mais. E quando eu voltei no meu primeiro módulo, logo uma faculdade me chamou. E ela estava abrindo e eu comecei a dar aula e me descobri. E ao longo do tempo eu percebi que aquilo era uma certa contrapartida social que eu tinha que deixar por tudo aquilo que eu estava ganhando, que eu estava sendo abençoado. Não era só pelo dinheiro, é pelo prazer de poder ajudar pessoas. Ali tinha um propósito. Ter um propósito envolvido. E eu acredito que trabalhar o desenvolvimento, independente do nível que você esteja, precisa estar relacionado ao propósito do indivíduo e também um propósito que a empresa pretende, né? Seja ela para ter um crescimento, seja ela para se desenvolver ou preparar aquela liderança para a próxima etapa. Da mesma forma que quando você busca o seu autodesenvolvimento, vai para a faculdade, qual é o objetivo que você tem ali? Então, o meu desenvolvimento ali como professor estava muito relacionado a isso. Eu tive alunos muito jovens, mas eu tive aluno que tinha a idade de ser meu avô, por exemplo. Lembro de senhoras chegando ali que estavam muitos anos afastadas do mercado e da educação e voltavam a estudar. Né? E é muito legal, eu gosto muito ainda da educação, só que hoje eu não consigo conciliar com a vida executiva, com todas as responsabilidades que eu tenho hoje, mas pretendo voltar logo, porque é uma paixão. E eu fico muito feliz quando talvez eu estou lá no supermercado, por exemplo, e chega alguém... Um ex-aluno. Um ex-aluno meu, você foi meu professor, foi professor de marketing, foi professor de trade marketing, eu fico muito feliz. Não consigo lembrar de todo mundo, porque foi muita gente, mas eu fico feliz principalmente de vê-los que eles estão ali desenvolvendo uma atividade. Né, de alguma que você maneira, vai plantando e vai colhendo. Isso.
Agora, vamos falar um pouco da BRH Pará, que eu acho Sim. que esse é um papel que você vem ocupando, além dos outros papéis que você faz, educador, executivo, empreendedor, né? Mas à frente de uma instituição tão potente, vou usar esse termo, que eu acho que é isso, como a BRH, qual é a sua visão nessa sua função sobre a liderança? Os líderes estão preparados hoje? Como é que você está enxergando a liderança do nosso Estado? A BRH é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Eu sou presidente da BRH Pará, da Seccional Pará, e faço parte do Conselho Deliberativo da BRH Brasil. Eu tenho alguns olhares sobre a questão de liderança e a gente sabe que os indicadores, as pesquisas mostram que a gente tem um apagão de líderes, né? E se precisa cada vez mais de líderes mais bem preparados para todos, né? Liderança consciente. E preparados para amplos desafios, novos desafios que o mundo corporativo tem. E as empresas ainda não conseguiram despertar para a necessidade de desenvolvimento e preparação dessas lideranças. Então, e isso não é diferente no estado do Pará, isso não é diferente nos estados do norte do país, também do centro-oeste, talvez um pouquinho mais evoluídos lá, mas a gente percebe isso como uma realidade, infelizmente, de apagão de boas lideranças no mundo corporativo. E cabe à entidade pensar caminhos, pensar formas de dar apoio a essas empresas e a essas possíveis lideranças. Então, a gente desenvolve vários projetos, sejam projetos que estão relacionados a congressos, fóruns, discussões, até mentoria de preparação para essas lideranças, como a gente vai implementar um projeto para lideranças femininas em parceria com uma outra instituição, como a BRH Brasil proporciona também. Mas tem uma situação bem legal. Eu gostaria de destacar que hoje no meu quadro eu tenho mais ou menos uns 50 diretores, entre quem faz parte dos meus conselhos, quem faz parte da minha diretoria executiva, e é desafiador para mim, que eu não sei se eu tenho um papel de liderança, às vezes eu fico me perguntando, eles dizem que sim, como é que eu conduzo tanta gente boa para fazer as coisas? Na verdade, eu penso que eu sou muito mais abençoado e aprendo muito mais com eles do que eu posso fazer por intermédio deles, através deles. É apenas um jogo de xadrez que eu tenho que colocar, aproveitar as suas potencialidades para conseguir alcançar aquilo que eu tenho. Eu sou muito abençoado com as pessoas que eu trabalho, sejam executivos de grandes mineradoras, empresas internacionais que atuam, empresas locais, sejam de órgãos públicos, de empresas do Sistema S, por exemplo. Todo mundo ali trabalhando de forma voluntária, a gente não ganha nada, Carla, nada. A gente volta a falar sobre... É o senso de propósito, de significado, que a gente tanto fala, né? Que tem vida, né? Quando você fala, fica visível. Agora, isso que você está falando, que as pessoas falam de você, essa é a essência do líder, né? É você saber colocar as competências ali, somar, e você ter o seu papel, porque esse lugar é seu, onde você consegue conectar todos numa cadência, né, num trabalho que o resultado final faz parte desse conjunto, né? Então, não é você querer fazer, mas o seu fazer é a conexão. Então, é belíssimo. E o resultado não é meu, o resultado é nosso. É coletivo, coletivo, não é individual. Sim. E é uma entidade que prega isso. Há 24 anos a gente está aqui no estado do Pará, há mais de 61 anos no Brasil. E é muito trabalho que a gente desenvolve. Sim. Tem um congresso, você quer falar do congresso? Pois a gente tem o maior congresso de gestão de pessoas que vai acontecer agora 29 e 30. A gente está com um line-up ali de palestrantes de primeira linha. Uma grade muito boa, né? Muito boa, com uma feira composta de grandes soluções, de empresas que dão soluções para gente e gestão. Não é um congresso de RH, é um congresso de gente e gestão. A temática em torno da programação técnica não vai falar só do RH puro, folha de pagamento, DP, não. A gente fala de temas que estão relacionados aos desafios da gestão de pessoas. E aí vem desde o presidente, o CEO da Companhia Siderúrgica Nacional, ao VP do McDonald's no Brasil, até o Marco Túlio, que é o baixista do Jota Quest, que vai estar com a gente, que vai contar a história dele, uma história empreendedora, de inclusão, de um filho com síndrome de Down que ele tem, e como ele lidou com isso, gerenciando essa situação com a carreira dele. Sim, uma história de vida, né, que traz muito aprendizado. Para quem está nos assistindo agora, vamos falar um pouco desse congresso, no sentido...
Quanto custa participar desse congresso? Como é que é acessível para quem está agora? Como é que eu faço? Eu gostaria. Qual o menor preço? Tá. A média do congresso para estudante hoje deve estar em torno de R$350. Para quem não é associado, a R$950. E aí parcela-se isso até de 2, 3 vezes. Normalmente as empresas escrevem seus colaboradores. Tem ali um leque de oportunidades de facilitação. Só que quando a gente coloca na ponta do lápis, eu acho que não é só preço que a gente precisa levar em consideração. Valor, né? É como isso vai vir contribuir para a minha carreira, como isso vai proporcionar um desenvolvimento, inspirações. Às vezes a pessoa paga quanto para ir para um show do Wesley Safadão, por exemplo, uns 600 reais e não vai pagar 350 por uma formação, né? 2 dias de evento maravilhosos. E tem uma parte também do CGG 2025, que é uma arena do conhecimento aberto, que é de um dos patrocinadores, que é a Vale, que de 1 em 1 hora vão ter palestras gratuitas. Legal. Então é um evento aberto, essa parte da visitação da feira, e que as pessoas podem se inscrever e ter um bate-papo e aprendizado muito com bom. grandes Networking, executivos. Perfeito. Às vezes a pessoa está lá, conhece gente, isso pode mudar a realidade, inclusive, da carreira da pessoa, né? Isso é maravilhoso. Vamos dar um zoom agora, a gente está na COP30, chegando aí, faltam menos de 100 dias, a gente sabe que o mundo está de olho na gente, né? E falando do futuro, quando você pensa no futuro, como é que você vê os líderes da nossa região? Como é que você analisa, como é que está a nossa região, o propósito, os caminhos para o desenvolvimento da nossa região norte? Sim, tem alguns pontos que a gente precisa observar ainda do desenvolvimento de algumas competências e habilidades, principalmente de técnicas que as lideranças precisam observar. Eu te disse que eu fui consultor, ainda sou consultor empresarial e passei pelo menos 3 anos batendo perna por várias cidades do município, do estado do Pará, do interior do Marajó, a região sudeste do estado, por exemplo, e tive a oportunidade de conhecer muitos empreendedores ou colaboradores que tinham um papel de liderança, e aí eu percebo que algumas competências ainda precisam passar por um processo de desenvolvimento. Sim, o investimento nessas competências, né? Se ter essa percepção da necessidade de preparar melhor suas lideranças. Sim. Mas tem um outro diferencial, que os líderes daqui conhecem muito bem as nossas realidades, né? Então, eles podem aproveitar esse conhecimento, juntando com algumas técnicas que podem ser desenvolvidas e se tornar imbatíveis quando a gente se fala de lideranças que poderiam vir de outros estados, de outros países, para executar as coisas aqui. Que não teriam essa competência que não técnica, teriam que demorar um tempinho para conseguir aprender as nossas realidades locais. Então, falando de competência, você destaca o quê? Competências comportamentais, soft skills, o que você destaca? Eu acho que tanto as hards quanto as soft skills. Eu acho que a gente fala um pouco de cada uma composição. Né? A gente sabe que hoje se fala muito das soft skills que estão relacionadas à questão comportamental, estar preparado para a mudança, mas eu acho que algumas coisas ainda de competências técnicas ainda precisam ser implementadas nesse sentido. Sim, um conjunto, né, para preparar essas pessoas, né? Maravilha. Vamos falar agora de um ponto que eu acho que tem uma alma muito voltada para o marketing, né? Tem uma questão aí, uma pegada muito forte, eu acho que é no seu coração a questão do marketing, até como empresário também você já atuou. Isso. Fala um pouco como é que você vê o marketing hoje sendo aplicado, com essa coisa toda de rede social, mas muito mais um marketing voltado para a essência do humano. Como é que a gente conjuga isso? Como é que você tem lidado com o marketing nessa questão do humano? A minha formação no marketing, desde quando eu saí da academia, eu já saí com o foco e ênfase em marketing. E saí da faculdade, fui trabalhar já em agência de publicidade, fui para a prática. Então, eu tenho pelo menos aí 25 anos entendendo desde da propaganda, da comunicação, do marketing, que a gente diz que era 2.0, 3.0, até o marketing que se tornou hoje 6.0, que já juntou não só a cabeça, não só a mente, o coração, a alma, mas tem muito do digital ali presente. Sim. E apesar da gente falar que o mundo cada vez é digital, que o marketing é digital, mas
utilizando um pouco o meu lado professor, é tudo marketing. Ainda tem a essência. O que a gente vai dar é uma ênfase para o digital, uma ênfase para o esportivo, uma ênfase para o cultural. É lógico que os mecanismos tecnológicos transformaram significativamente. O que a gente tinha de ferramenta e cada anterior... vez mais, né? O que a gente tinha anteriormente, como os elementos tradicionais do marketing, que era o produto, o preço, praça e promoção, que é a comunicação, hoje a gente não fala deles tanto dessa forma. Então, por exemplo, o preço hoje a gente chama de moeda. Um dia desse eu estava vendo uma veiculação, uma divulgação de um supermercado que eu acredito que era no Canadá, que hoje a precificação dele é volátil e que isso já acontece hoje, né? Hoje em Belém, por exemplo, hoje na nossa realidade, hoje em Belém está chovendo. Então, se você vai pedir o Uber, o preço daquela corrida está um pouco... bem mais alto do que normalmente se não tivesse trânsito, não tivesse chuva, por exemplo. A lei da oferta e demanda. A história das passagens aéreas. Então, há uma tendência cada vez mais da gente ter essa modificação. Sim. Comunicação vai continuar sendo comunicação, as formas como a gente vai trabalhar, as soluções para atender as necessidades também, porém no meio do caminho a gente tem novos mecanismos, novos meios, novas formas de você apresentar a solução. E para quem é dessa área, precisa se atualizar constantemente. O tempo todo, ainda mais agora, né, com a IA. Essas ferramentas, tem inteligência artificial. Um dia desse a gente criou lá no Grupo Mais Barato um comercial todo produzido em inteligência artificial. Seja a locução, seja as imagens, tudo foi utilizado. Eu acho que foi o primeiro VT de varejo do Norte criado 100% em IA. Eu não disse que era intenso, é educação, é marketing, é gestão, é a parte da BRH, né? É o empreendedorismo, é toda essa vivência de interior do estado que você tem. É muita informação, né? Precisaria de mais uma hora com você aqui para explorar todos os campos que você tem de conhecimento. Eu não sou de falar muito de mim, mas eu estou feliz de ter tido a oportunidade da gente comentar e levar para as pessoas ali, principalmente a sinalização de que, caramba, alguém que veio lá de baixo, de uma situação talvez de marginalidade, um pouco difícil, consegue caminhar e chegar com um propósito. É transformador, né? Com certeza. E se eu puder trazer mais gente comigo para abrir as portas e mostrar que é possível. Maravilha. E essa casa está à sua disposição. Você faz um belo trabalho à frente da BRH. Obrigado. O que você precisar, nós acreditamos levemente. Os fundadores dessa casa acreditam muito nessa essência, então está à sua disposição. Obrigado. A gente, para fechar o Pega Visão, eu sempre gosto de pedir uma mensagem especial. E a gente está aí, né? Chegando o Dia dos Pais, então eu queria te pedir uma mensagem especial para as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que a gente precisa... eu não trouxe nada pronto de cabeça, mas eu acho que a gente precisa valorizar nossas origens, reconhecer de onde a gente veio, trabalhar com propósito, valorizar quem está do nosso lado. E isso mostra quem é a gente enquanto pessoa. Então, eu valorizo muito os aprendizados que eu tive desde a taberna que eu trabalhava lá com meu pai, que eu nem comentei isso, e hoje eu estou gerente de marketing de uma grande rede de grupo varejista que inclusive tem supermercado. Então, ele é a minha mãe, né? E hoje eu tenho um filho que também eu tento mostrar os melhores caminhos. Então, quando você trabalha e você é uma pessoa que tem ali bons princípios, você se esforça, você acaba, querendo ou não querendo, servindo de referência. Então, haja de forma reta, ética, respeitando as pessoas, que assim você consegue, mesmo não querendo, influenciar positivamente quem está ao seu entorno. Maravilha. Eu quero, assim, super te agradecer pela conversa tão Obrigado. rica, tão genuína, né? Tão genuína de você abrir seu coração e falar de coisas muito íntimas aqui, compartilhar com a gente, com o nosso público, né? E a gente sai daqui com a certeza de que sim, é possível a gente fazer as coisas com ética, humanidade, com impacto positivo. Acho que você é exemplo vivo disso. E, de novo, a gente está aqui à tua disposição. Super obrigada. Eu que agradeço o convite e as portas estão sempre abertas lá da BRH para o que vocês precisarem também. Obrigado pelo convite. Maravilha, que troca bacana. E para você que nos acompanha na Rede Nova Belém e TV Marajoara, fica o convite, com tudo que a gente ouviu aqui do Júnior, né?
olhe para a sua jornada com mais intenção, com mais presença e mais propósito. Isso certamente vai fazer muita diferença. Que o depoimento dele tenha tocado seu coração e que faça diferença nessa sua jornada. Eu quero deixar um carinho muito especial para os pais. Domingo é o Dia dos Pais. Um carinho muito especial, um dia muito abençoado para vocês. E eu espero vocês no nosso próximo Pega a Visão. Até lá. Muito obrigada.